Olá, queridos. Graça e paz sobre a tua vida. Shalom, shalom de Deus sobre cada um que já está começando a se conectar conosco nessa semana de live. Semana passada tivemos uma semana extremamente produtiva e começamos de novo essa semana, uma semana muito intensa, uma semana onde temos convidados de grande calibre, mais uma vez, aqui para a gente conversar sobre assuntos extremamente pertinentes. Semana passada começamos com o apóstolo Ricardo, falando sobre a relevância da igreja e como a igreja deve se posicionar na sociedade e contribuir para formar uma sociedade com os valores do reino de Deus. Foi uma live tremenda, mais de 2 horas, e hoje nós vamos ter bis. O apóstolo Ricardo já está posicionado, aguardando para nós começar a live aqui. Antes eu queria lembrar aquilo que a gente fez semana passada, todos os nossos convidados que estavam aqui conversando conosco. Na terça-feira tivemos o profeta Vanderlei, falamos a respeito dos profetas do caos versus profetas da esperança. Falamos na quarta-feira, tivemos o apóstolo Marcos Fernando falando sobre rompimento financeiro. Na quinta, tivemos conosco o profeta Vinícius Iracete falando a respeito dos profetas dos sonhos, foi muito boa live também. E na sexta-feira falamos sobre intercessão nos Sete Montes com o pastor Lucas, foi muito bom, você pode acompanhar tanto aqui na fanpage, também os vídeos já estão no meu canal do YouTube, então você pode clicar e você pode estar lá conosco vendo todos esses vídeos, compartilhando, curtindo, enfim, quem vai chegando aí, pode colocar cidade aí, por favor, querido, pode dar um joinha, pode encher de coraçãozinho a live, bem-vindo todos, bem-vindo, pessoal, a Ercília de Camaquã, Marlene de Teutônia, ligadinha conosco, Marcelo de Venâncio Aires e a Rosana não sei de qual cidade, mas bem-vindo todos que estão conosco aí, e os que vão se conectando. Eu quero pedir para você já ir compartilhando a live, com certeza hoje essa live vai ser extraordinária. Vamos falar sobre um assunto extremamente importante, de tanta relevância. Sabe que uma das frases que eu mais admiro, que eu mais gosto é que Deus, ele começa tudo pela família. Tudo que Deus ele faz através da família. E hoje nós vamos falar da família numa perspectiva bíblica, dentro do contexto bíblico. O apóstolo Ricardo tem estudado sobre esse assunto. Na semana passada, como eu saí de uma ministração direto para a live, não consegui dar direito o currículo do apóstolo Ricardo, então hoje eu quero falar aqui direitinho o currículo do apóstolo Ricardo. Ele é doutor na área de liderança, né, pelo Instituto Wagner de Liderança nos Estados Unidos, mestre em engenharia, pós-graduado em administração estratégica, pós-graduado em engenharia de qualidade da produtividade, bacharel em administração, bacharel em ciências contábeis e técnico químico em couros. Também apóstolo, membro da Global Spheres e da Coalizão Apostólica Internacional. Ele é o apóstolo sênior da Rede Apostólica Cristã, fundador há mais de 20 anos, também com a Comunidade Cristã de Teutônia, hoje Centro Apostólico. Você pode seguir todos os canais, tanto do apóstolo Ricardo, como o Ricardo Wagner, está os seus canais, também quanto do Centro Apostólico Oficial, você pode estar curtindo e acompanhando. O apóstolo Ricardo tem 3 livros, O Poder das Alianças, Um Novo Projeto de Vida, e também um livro que ele escreveu a respeito do Vale do Taquari, né? Ele fez todo um estudo em cima do Vale do Taquari, escreveu um livreto sobre este assunto, e tantos materiais que ele tem publicado, tantos materiais pela Academia Apostólica, ele que é o deão da Academia Apostólica, grande projetista desse projeto, com mais de 2.000 alunos atualmente, que vai crescer, se estender por todo o planeta, sem dúvida nenhuma, onde estará treinando multidões de líderes. Então, bem-vindo, apóstolo Ricardo Wagner, mais uma vez, é uma honra imensurável, um prazer tremendo ter o senhor aqui conosco. Está sem som, apóstolo. Eu não estou lhe ouvindo, não sei o que houve aí no som. Oi. Eu não estou conseguindo lhe escutar, não sei se o pessoal está conseguindo ouvir. Sem som, vamos ver.
Apóstolo Ricardo saiu para ver se a gente consegue voltar o som, né? Não estou conseguindo escutar o som dele, o áudio dele. O pessoal que está acompanhando aí conseguiu ouvir o áudio do Apóstolo Ricardo? Está conseguindo me ouvir direitinho? Por favor, dá um retorno aí para nós. Vamos ver. Agora sim, agora voltou o som. Agora sim. Uhum. Então, eu perdi um pouquinho da tua última conversa aí, Estevão. Não escutei a última conversa que tu falou aí, que deu alguma pane aí, não sei o que foi que aconteceu. Pois é. Então, como é que tu iniciaste aqui? Eu vi que tu estava passando o meu currículo e depois... Isso. Passei o seu currículo, né? E disse que o senhor, então, é muito bem-vindo mais uma vez estar conosco. Um prazer imensurável, uma honra indescritível ter o senhor aqui conosco. Apóstolo, o seu terceiro livro que o senhor escreveu, né? Aliás, tantos materiais que o senhor tem escrito, né? Tanta coisa boa, mas o seu terceiro livro ali que o senhor agora lançou sobre o Vale do Taquari. Como é que é o nome mesmo? O senhor poderia passar aí para a turma também estudar, comprar, enfim? Essa é uma perspectiva que nós temos do Vale do Taquari, é um projeto. Eu vou pegar aqui e já vou mostrar. Então, esse livro aqui, Vale do Taquari, Existe uma Saída. Esse é uma análise da história do Vale do Taquari, uma história estratégica também, uma proposta estratégica também, não só para o Vale, mas para um conceito um pouco mais amplo também para outros lugares também. Mas eu acho que o nosso tema hoje é muito importante, o tema de família, né, que a gente decidiu falar hoje, de uma perspectiva bíblica. E esse é um tema, nós já falamos semana passada, né, Estevão, que na verdade todo o conceito de sociedade está sendo bombardeado, o conceito de sociedade que Deus estabeleceu está sendo bombardeado pelo socialismo e por toda a cultura marxista, né? Toda essa cultura. Por quê? Porque quando tu consegue destruir as bases, os pilares da sociedade, como Deus estabeleceu a sociedade, tu só vai conseguir fazer isso se tu conseguir destruir, de fato, tu vai conseguir estabelecer o marxismo se tu destruir os pilares que a sociedade tem. Um dos pilares é essa questão do indivíduo e da liberdade individual de ter propriedades, de possuir coisas e assim por diante, que o marxismo ele destrói completamente porque tudo acaba pertencendo ao governo, né? Então, essa é uma das máximas do marxismo, que tem fundamentalmente essa ideia de que a propriedade privada não existe, ela é confiscada completamente. Então, para o marxismo, que agora, inclusive, na China, estão pagando R$ 1.500, parece que é algo parecido com isso, para que os cristãos que se reúnem nas casas serem denunciados, para que eles, sendo denunciados, eles então vão presos. Isso que está acontecendo na China. Fora milhares, literalmente milhares de igrejas que estão sendo destruídas, literalmente, botando abaixo as igrejas e destruindo. Quem quiser manter a igreja em pé, lá na China hoje, precisa passar todos os dados de todos os membros, os dados pessoais, e todas as reuniões, tudo, ou seja, acaba as pessoas se incriminando elas mesmas. Meu Deus. Se tu te coloca e te incrimina a ti mesmo, então tu pode continuar com a igreja aberta, não sei até quando, né? Porque vai chegar um momento que vai acontecer um problema. Esse é o modelo, na verdade, do que o comunismo quer fazer nas outras nações, né? O senhor está usando isso como modelo, claro, da perspectiva deles, né? Porque eu tenho batido desde a nossa outra live aqui, que o modelo do anticristo, o modelo daquilo, a gente não acredita de uma forma assim objetiva de que
o anticristo vai estar aí, vai vir e vai fazer, mas nós cremos no espírito do anticristo. E o espírito do anticristo, no meu entender, e todos os estudos que eu tenho feito, o modelo do anticristo é um modelo que é anticristo, ou seja, tudo o que tem a ver com Cristo, ele é contra. Tudo aquilo que tem a ver com ele é contra. Então, é anticristo, é contra todos os conceitos cristãos. Então, esse modelo socialista, ele é um modelo exatamente isso, é um modelo completamente em todas as coisas, é um modelo que só pode ser estabelecido se ele derrubar todas as bases sociais que a Bíblia nos ensina como sendo os pilares e os alicerces. Então, nós já temos falado isso do indivíduo, que o indivíduo ele precisa ter uma liberdade, com essa liberdade ele precisa ter direitos, a propriedade individual, direito a se movimentar, todos esses direitos que nós temos como cidadão. E dentro do marxismo, o indivíduo ele não tem essa força, ele perde a força porque ele não tem propriedade. Se ele não pode ter propriedade, se ele não pode ter nada que pertence a ele, fundamentalmente, então ele perde a liberdade. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, assim como o indivíduo, no conceito socialista marxista, ele tem o objetivo claro de destruir a família também. Não é que eu gostei, mas eu achei que foi agora coerente, como esses dias teve eu estava numa discussão sobre a questão da agenda que estava indo contra a família, e daí das pessoas que estava lá, um dos painelistas disse muito claro: para que a gente ficar enganando todo mundo, dizendo que nós não somos contra a família? Sim, ele disse, nós somos contra a família tradicional. O nosso objetivo é destruir a família tradicional. Muitas vezes isso está tudo rustido, né, Estevão? Em coisas, sim. E diziam, não é bem assim, nós não queremos, nós só queremos ter as nossas liberdades. Mas o objetivo final dessa cultura marxista é literalmente destruir a família. Por quê? Porque a família é um dos pilares que sustenta, e ela está em pé de igualdade ao Estado, de acordo com a Bíblia, né? E se ela está em pé de igualdade ao Estado, ela não pode prevalecer, porque o Estado ele precisa estar acima da família. Então, o Estado, de certa forma, dentro do conceito marxista, ele vai fazer de tudo e tem o objetivo de destruir a família, sim. Se alguém acha que isso não é fato, eu quero dizer e afirmar agora que se o marxismo não conseguir destruir a família como família, não ter a liberdade como família e a jurisdição como família, daquilo que é a responsabilidade da família, não consegue estabelecer a sua base. Então, vamos começar aí, porque tudo o que nós temos visto é o conceito para que a família seja destruída, enquanto que no cristianismo, o início de tudo, a base de tudo, o alicerce, né, um sistema basilar que a gente chama de toda a sociedade é na família. Se a família tiver mal, não é só a sociedade como um todo que está mal. Tudo está mal. Os negócios estão mal, a arte está mal, a educação está mal, tudo está mal. Por quê? Porque todas essas coisas procedem da família. A justiça está mal, porque toda a justiça, todas as bases de ensino e sociológicas, todas as bases de justiça, de ética, de moral, procedem da família. E a educação... Essa frase é muito forte, hein? Se a família está mal, as outras áreas estão tudo mal. Então... Todas mal, todas as áreas.
Então, se o Não diabo, na pode se verdade, pensar. quer usar essa agenda dele através dessas ideologias para destruir a base de tudo que Deus construiu, né? Quando a gente vê a Bíblia, a gente vê exatamente isso, né? A base de todas as coisas. Quando Deus começou com uma família. Quando Jesus faz o seu primeiro milagre, faz numa família. E agora também Satanás vem para desestruturar essa base de todas as coisas, né? Isso aí mesmo. Muito forte. Agora, Estevam, hoje nós não temos tempo para ficar falando Aham. 2 horas, eu tenho uma reunião depois, mas uma coisa que é muito prejudicial, que foi muito prejudicial, está sendo muito prejudicial à família, foi quando o Darwin ele começou a dar o conceito de trazer o conceito de evolucionismo. Esse conceito ele é tão destruidor para a família, ele é tão destruidor porque alguns estudiosos, e eu concordo com eles, especialmente judeus, mas em adendos cristãos, automaticamente também tem essa ideia de que a base de toda a sociedade, como a sociedade funciona, como a sociedade deve viver, qual é o pensamento de Deus para a sociedade, toda ela é encontrada em Gênesis 1, 2 e 3, Estevão. Uhum. Se nós tirarmos Gênesis 1, 2 e 3 da história da humanidade, toda a base social que nós temos é destruída. Primeira vez que eu escutei isso, primeira vez que eu escutei um judeu falar sobre isso, eu fiquei dizendo, mas o que tem a ver Gênesis 1, 2 e 3 com a destruição da família? Depois que ele falou isso, escutando, eu disse, eu me fiquei com uma pulga atrás da orelha e disse, vou tentar entender o que ele está falando, porque ele está falando dessa forma que, tirando Gênesis 1, 2 e 3, nós destruímos a sociedade e destruímos o modelo de sociedade moderna. E na verdade, o Dr. Mark Belailes, que é um entendido sobre essa questão da restauração do modelo de Deus para a sociedade, ele mesmo escreveu assim, ele diz, assim como anda a família em uma nação, assim andam também a igreja, o Estado, a educação, os negócios, as artes e a vida dessa nação. Então, como anda a família, anda a nação, todos os aspectos. E ele diz, a casa é a primeira esfera da sociedade, mas também determina a medida em que a sociedade, toda ela prospera. Então, em uma nação, nós precisamos dar atenção especial para a família. Então, o que o nosso presidente aqui defende, e esse partido que ele está fundando, que é o defensor da família, e talvez nem ele saiba o quanto é importante que ele está levantando como bandeira. Ontem nós tivemos algo terrível para a nossa nação. Vou fazer uma live ainda, essa semana, vou fazer um vídeo essa semana ainda, falando sobre isso, que o STF, de novo, na calada da noite, para ninguém ver, porque eles estão numa reunião fechada, então não aparece na TV da Justiça, não aparece a discussão, não aparece quem está falando sobre o quê. Então, nós não sabemos qual foi a posição e qual foi a justificativa de cada um dos ministros, mas eles desqualificaram que o município tem poder para reger sobre a questão da ideologia de gênero dentro das escolas, ou seja, o município ele não pode se posicionar, ele não pode falar nada, e se algum município fez uma lei, agora essa lei se tornou inválida, não vale. Então, cada professor, cada um pode
fazer, e nas escolas se pode fazer o que quiser. Um erro muito grande. Verdade. Porque, na verdade, nem o Estado, nem a STF, nem município, nem federação tem o direito de legislar sobre conceitos e princípios que ferem a questão de educação nesse sentido, se a família não permitir isso, porque a responsabilidade dentro da Constituição brasileira e dentro do projeto de Deus, a responsabilidade sobre a educação dos filhos é da família, é dos pais, não é do Estado. O Estado cabe o ensino sobre as questões matemáticas, as questões de ciência e da literatura e assim por diante, mas a questão de educação, essa é uma função fundamental da família, função fundamental dos pais. Quando a STF ontem, eles definiram isso, agora ninguém a priori pode falar. A gente pode mover algum processo se um professor começar a falar muita coisa, e nós não ainda sabemos como fazer isso direito. Por quê? Porque foi uma decisão do Supremo Tribunal que legislou novamente, tomou uma posição que não cabe ao STF. Legislar, mas tomou uma posição de não. Bem, mas vamos, nós estamos falando sobre a questão da família, mas essa é uma função fundamental da família, porque quando nós falamos da família, nós perdemos uma coisa muito importante, Estevão, e por isso que pouca gente está gritando em relação a isso, em relação a outras coisas. Por quê? Porque funções básicas da família é a educação. Biblicamente, não tem como falar na Bíblia, modelo bíblico de família, sem falar sobre educação. Veja, praticamente na Bíblia se fala muito pouco, algum versículo perdido no meio da Bíblia, sobre a responsabilidade dos pais em relação aos filhos para sustentar, para prover e para proteger os filhos. Mas praticamente muito pouco a Bíblia fala. Mas ela fala reiteradamente sobre essa função, a função que os pais têm na família de educar os filhos. Essa é a função fundamental que os pais têm na família. Olha, um livro aqui, ó. O governo está em espanhol, Governo Todo-Poderoso, e ele vai explicando como é que uma sociedade, segundo o modelo de Deus, é desenvolvida, porque esse conceito de governo todo-poderoso é o conceito marxista, é o conceito que o governo quer hegemonia de tudo, ele quer substituir a família. Está acima de tudo, exatamente. Ele quer substituir o pai, a família, quer substituir a liberdade que os indivíduos têm, ele quer substituir as responsabilidades. Aqui fala exatamente a função de cada uma das esferas que a Bíblia fala. Esse é um autor, outro autor, aqui, esse livro aqui que estamos traduzindo, fala do estatismo também. Aqui está falando também que como é o modelo que Deus estabeleceu, e o modelo que Deus estabeleceu, está aqui, bem bacana aqui, ó. Não sei se consegue ver. Ele mostra aqui que Deus, o indivíduo e a o família, Estado, a igreja e o Estado. Uau, isso é demais. A família e a igreja estão lado a lado, está entendendo? E a função da família, não sei se consegue ler aí. Sim, posso conseguir. Aí está a educação, função da família, escola e bem-estar. Quer dizer, a saúde, está entendendo? O bem-estar social. Então, a educação
biblicamente pensando, a função principal aqui, tem outro livro do Mark Elias aqui, sobre transformação cultural, esse livro é bem conhecido, e quando ele fala de família, não sei se vocês conseguem ler aí, quando ele fala de família, ele fala o quê? Tu os ensinarás em tua casa. Ensinarás. Ou seja, mostra que a função da família, todos os autores que falam aqui, tem um outro livro também que fala sobre isso, a função que tem, todos eles afirmam, e depois quando a gente começa a estudar os versículos bíblicos sobre isso, aqui eu mostrei 3 autores, os 3 autores falam a mesma coisa. A função fundamental da família é a educação. E como nós terceirizamos isso, a educação, em função dessa revolução cultural que nós tivemos, que as mulheres fundamentalmente saíram de casa e já não se dedicam mais à educação dos filhos. Então, nós terceirizamos isso para as escolas fazerem. Só que o governo assumiu as escolas e acabou ensinando. E todos dizem o seguinte: quem detém a propriedade atual detém o poder atual. E quem detém a educação detém o poder do futuro. Vamos lá de novo. Quem detém a propriedade atual... Então, por exemplo, por que o marxismo quer deter a propriedade? Porque quem detém a propriedade detém o poder. Então, como o conceito de Deus é que o poder ele é democrático, ele é do povo, ele não é do governo, mesmo que muita gente ache que a gente viveu, muitas vezes, numa sociedade, o governo parece que está acima da sociedade. Não, não. Acabei de escutar um general falando, gostei muito dele, que ele tomou a Constituição, ele diz assim: todo poder emana do povo. E isso é uma base bíblica que está na Constituição brasileira. Então, por que o poder? O povo detém a propriedade e o povo detendo a propriedade detém o poder. O marxismo quer roubar a propriedade, roubando e tomando a propriedade, se apoderando da propriedade, se apodera do poder agora. Agora, isso em relação ao momento presente. Por isso que, quando o projeto marxista ele trabalharam e começaram a trabalhar, o foco principal deles foi a escola. Por quê? Porque quem detém a educação quem detém o ensino, detém o poder no futuro. Isso significa que, no momento que nós abrimos mão de educar os nossos filhos e as famílias estão tão envolvidas, pais chegam tão tarde em casa, o que eles estão dizendo? Estão dando essa atribuição para o governo, que hoje, até o governo ficou responsável pelas creches, hoje, que é o ensino infantil, né? Como é que é a educação pré-escolar, né? Depois, a educação que nós chamávamos de primeiro grau, né? Ensino fundamental hoje. Ensino fundamental, que pertence, que é uma responsabilidade do Estado, e depois o ensino médio. Só uma responsabilidade que não é do Estado é o ensino superior, mas que existem muitas universidades federais. E por que eles investiram tanto? Porque detendo a educação, detendo o ensino, tu controla o mundo, tu tem um poder no futuro. E por isso... Podemos dizer que o evolucionismo foi o grande contribuidor do marxismo, então? Foi ele que... Com certeza que sim. Talvez eu poderia começar falando algumas coisas sobre essa questão. Primeiro, Estevão,
como o homem foi gerado. Eu não gosto nem de dizer como o homem foi criado. Por quê? Porque Deus criou as coisas, todas as coisas que ele criou com a palavra da sua boca. Então ele disse, haja luz e houve luz. Então ele diz que criassem os animais, e os animais foram criados. E Deus viu que tudo isso era bom. Ele dizia, viu Deus que era bom. A palavra ele foi liberando e foi criando todas as coisas. Agora, o que acontece? Quando ele gerou o homem, eu gosto mais de usar essa palavra, ele não criou outras coisas, porque as outras coisas são criações que ele falou da sua boca, mas Deus não disse, haja homem e houve homem. Deus pegou do pó da terra, fez arquiteturamente o homem, criou o homem de forma magistral, e agora ele precisou, para trazer vida, para fazer quem nós somos, ele agora soprou fôlego de vida, ou seja, soprou daquilo que é da parte dele. Naquele momento, ele deu a vida, deu quase que podia dizer assim, eu quero que não entendam mal e nem digam isso é uma heresia, mas eu queria dizer assim, quase que ele gerou a vida como um homem, quando fecunda a mulher, ele gera a vida, ele produz a vida em Deus, quando ele soprou nas narinas do homem, daquilo que ele gerou vida no homem, se juntou, né, aquilo. E agora, o homem não é apenas uma criação de Deus, mas ele tem parte de Deus com ele. Então, por isso, Deus, o homem foi gerado de Deus, e por isso que a Bíblia diz que os homens são filhos de Deus, e a Bíblia diz que todos os homens são descendentes de Deus. Nós já falamos isso bastante, né? Já temos batido nessa tecla bastante. Mas preciso falar isso para a gente chegar onde nós queremos chegar. E por isso, o homem acaba sendo, e como Deus diz, o homem foi criado, gerado à imagem e semelhança de Deus, porque é descendente de Deus. Ou seja, ele foi gerado de Deus. Ele vamos dizer assim, foi uma cópia de Deus. Ele foi gerado. Nós temos, Estevão, o DNA de Deus em nós. Somos a imagem e semelhança de Deus. Às vezes, se queremos entender como Deus é, temos que olhar para nós, como nós somos. As pessoas, muitas vezes, fazem de Deus alguém tão transcendente e pensam, inclusive, que Deus não tem emoções, como os gregos, por exemplo, pensavam que Deus não tinha emoções. E, inclusive, para chegar diante de Deus, não podia nem expressar nada de emoções, porque Deus não era motivo. Mas, pelo contrário, a Bíblia mostra que Deus é um Deus tremendamente emotivo. Mas não é esse o nosso tema agora. A questão é que no momento que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos, em primeiro lugar, diferente de todos os outros animais. Se nós somos diferentes de todos os animais, uma coisa é muito importante dizer que eu falei o conceito de evolucionismo, do Darwin destruir muita coisa na família. A primeira coisa, então, é que se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos especiais. Vejam, Deus estabeleceu justiça. Lá, Deus chamou Noé e disse assim, Noé, faça justiça. Depois do dilúvio, foi quando Deus estabeleceu a primeira vez uma ordem de comando, ou seja, um modelo de comando. Então, Deus criou o governo. E como Deus criou o governo? A primeira coisa no governo é para estabelecer justiça. Essa é a principal função governamental, estabelecer justiça para quem faz coisas erradas. Por isso que a Bíblia diz lá no Novo Testamento, tanto Paulo fala como Pedro,
que aquele que faz as coisas certas não precisa ter medo do governo, mas sim o governo existe para o malfeitor. Por quê? Porque esse era o conceito dos autores do Novo Testamento. Eles entendiam muito bem isso, que o governo ele tinha uma função de castigar os malfeitores. Foi para isso que Deus criou. Agora, entenda de que se nós somos... O tempo passa muito ligeiro, Estevão. Meu Deus do céu. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós agora... A justiça existe por causa disso, porque ele disse assim, agora quando mata outro homem, então precisa fazer justiça e o sangue dele precisa ser derramado igualmente, olho por olho, dente por dente, vida por vida. E Deus disse uma coisa ali muito interessante para Noé, ele diz assim, porque o homem é e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a justiça existe porque nós não podemos levar com leviandade os homens que são a imagem de Deus, são semelhantes a Deus. Então, quando as pessoas igualam o homem a um animal, meu Deus do céu, estão destruindo hoje. Uma das coisas que tem acontecido, outro dia, não sei quem foi um dos governantes, não sei quem foi que falou, de que o cachorro também era um ser humano. Mas, na verdade, todo esse cuidado excessivo dos animais, ele vem da mentalidade como os hindus, por exemplo, não matam animais e que fazem animais como deuses até. E todo esse conceito é um conceito que confronta diretamente esse cuidado. Às vezes a gente vê gente levando animais, cuidando, e cuida de animais com um cuidado tão grande que tem tantos vizinhos, homens, pessoas que não têm esse cuidado. Homens estão morrendo. Mas existem cuidados com animais, cuidado pet house e pet shop, e eu tenho acompanhado alguns hospitais de animais que são muito mais bem equipados que alguns hospitais das cidades que nós temos. Isso é uma desviração do conceito criacionista para o conceito evolucionista. Porque eles dizem, se o homem, que é um animal, só que dizem que é racional, mas ele é um animal, e o homem é isso, tem cuidado, então nós temos que cuidar de tal forma dos animais. Não, os animais não têm nada parecido com o homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o cuidado que nós temos que ter é com... Então, a primeira coisa é esse conceito que eu queria falar, que nós precisamos entender sobre o homem, que o criacionismo, que Deus valoriza demais o homem. O valor da vida do homem para Deus é muito grande. E a segunda coisa, Estevão, que destrói a sociedade atual, dentro desse conceito da criação, o homem é a sua imagem e semelhança, é que hoje as pessoas não querem matar animais para comer. Ou seja, não querem, então, a força do conceito vegano. Tem pessoas que têm problema mesmo, tem pessoas que me dizem, Ricardo, eu não consigo, eu tenho um problema de saúde, se eu como derivados e coisa e tal, me faz mal, não consigo. Eu até gostaria de comer. Isso é uma coisa. Mas outra coisa é o conceito vegano, que diz o seguinte, alguns veganos que dizem o seguinte, se eu poderia matar um animal, uma vaca, um boi, um cabrito, para comer, então eu posso matar pessoas também para comer.
Então, as duas coisas se tornam... O que acontece? Que o conceito do Estado Islâmico, ele desmerece o homem de tal forma que é que nem um animal que matam como se fosse um animal. Não valoriza. Não valoriza um homem, a imagem e semelhança, conforme aquele versículo que eu falei, que os homens não estavam mais se vendo a imagem e semelhança de Deus, por isso se matavam um a outros como se matam. E o conceito do Estado Islâmico faz isso. Mas o conceito inverso também é verdade, de que as pessoas, pensando que o homem é simplesmente um animal evoluindo, então também não matam os animais, que destrói o conceito de valor do homem. Então, é a primeira coisa, nós temos que tocar adiante, porque senão nós não vamos ter tempo para falar tudo que nós queremos falar. A segunda coisa, Estevão, sobre esse assunto é o seguinte, que a mulher foi criada a partir do homem. Isso é muito importante que eu vou falar agora. Que isso tudo está em Gênesis 1, 2 e 3, que nós estamos comentando agora. E quando nós tiramos Gênesis 1, 2 e 3, nós damos abertura a todas essas coisas que nós estamos comentando agora. Imagina se não tivesse Gênesis 1, 2 e 3. Nós não entenderíamos que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E quando as pessoas elas tornam a Bíblia insignificante na vida delas, ou quando elas tiram Gênesis da vida delas, e elas pensam que a história da criação é apenas uma história para contar para crianças, nós destruímos a sociedade. Porque a segunda coisa é que a mulher foi criada a partir do homem. Eu gosto sempre de falar isso aqui, uma coisa bem interessante, Estevão, de que o homem, Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem completo. Deus não criou o homem como nós somos agora. O homem era muito diferente e era completo. Mas Deus viu que o homem estava só, e Deus nunca trabalha sozinho, sempre trabalha em equipe. Né? A única coisa que não estava bom na criação dele é que o homem estava sozinho. Façamos o homem, né? Uma equipe. Exatamente. Deus estava já trabalhando em equipe. Mas quando ele viu o homem só, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E parece que uma coisa muito interessante, que quando foi que Deus viu que o homem que não estava bom, quando o homem estava trabalhando, Estevão, quando Deus deu a missão do homem dar o nome e mais todos, ali naquele momento Deus viu que não estava bom. Então, parece que o senso de equipe de trabalho fez muito... Deus, então, faz o homem dormir, tira da costela de Adão e cria a mulher e gera a mulher e diz agora os dois juntos se tornam uma só carne e novamente se tornam um só. E fez da mulher a auxiliadora, porque Adão estava trabalhando sozinho. Então, de auxiliadora, ele está dizendo que é alguém do teu lado para te ajudar, para tu não ficar sozinho no trabalho. Então, esse é um conceito muito interessante que quando eu falo, eu fiz uma auxiliadora, era uma auxiliadora mesmo, para trabalhar, para poderem completar, trabalhar junto nos seus afazeres, naquilo que fazem, estarem juntos e trabalharem juntos. Mas era para trabalhar junto. Por isso que a mulher é submissa, está debaixo da mesma missão que o homem. Porque Deus deu a missão para o homem e agora Deus disse, Eva, esteja submissa, ajuda Adão, auxilia isso, né? O que ele está fazendo, porque é muito trabalho dar o nome para todo mundo e cultivar essa terra toda. Agora, uma coisa interessante, Estevão, que se nós não compreendêssemos isso, se nós entendêssemos que apenas nós tínhamos uma emoção, o que acontece? Acontece que nós não compreenderíamos
que nós só podemos ser completos um homem e uma mulher. Porque entende, quando Deus tirou do homem aquela costela, ele tirou do homem. Eu sempre brinco nos casamentos, diz quando Adão caiu em pesado sono, quando ele abriu os olhos, ele viu que ele estava mais bruto, ele viu que a voz dele estava mais grossa, ele viu que ele não estava mais tão sentimental, ele viu que ele não estava mais tão bonitão, ele viu que tinha perdido alguns traços, e tudo aquilo que ele tinha perdido em frente e ver que estava em Eva. Então, a Eva não é alguém isolado, separado. O que eu quero dizer é que o homem nem a mulher, são pessoas completas por elas mesmas. O homem só se completa com a sua esposa no casamento. Por isso que é tão importante que o homem se case, que o homem se complete. Não sei se tu viu o cara desenvolveu uma estátua que é um homem e uma mulher e eles vão se aproximando, se aproximando, se aproximando. E quando cruzam, se torna uma só pessoa. Sim. Aquele vídeo mostra exatamente como funciona. Os dois, o homem e a mulher, não são completos neles mesmos. O homem e a mulher só se completam, por isso que a Bíblia diz que são um, porque um completa o outro. Mas dá para entender isso, na muito nossa bem. sociedade... Dá para entender muito bem por que o evolucionismo tirou Gênesis 1, 2 e 3, porque vai contra todas essas ideologias que eles pregam, né? O senhor está desbancando aqui, em poucas palavras, todas as ideologias, inclusive do marxismo, né? Isso. Onde o indivíduo, exatamente, ele é apenas mais um na sociedade, ele não tem voz, não tem vez, né? Ele tem que ser submisso àquilo que o Estado determinou e pronto. A perspectiva bíblica, não. Ele é a imagem de Deus, ele tem valor, né? A mesma coisa, o senhor está falando agora, vai contra toda essa agenda LGBT e todo o feminismo também, né? Que está tão forte aí. E daí distorcem a Bíblia, né? Aí eu queria chegar agora. Uhum. Bola é sua. Então, por que uma família não pode ser dois homens ou duas mulheres? Porque eles não se completam, Estevão. Eles ficam incompletos. E, sendo incompletos, não formam um só. Não é uma família. Pode ser qualquer coisa, pode ser um companheirismo, pode ser... Mas nós não podemos deixar, e graças a Deus a Constituição brasileira não foi mudada, de que uma família é um homem, uma mulher e, como consequência, seus filhos. Não é dois homens, não é duas mulheres. Eu respeito, se eu quiser fazer, eu respeito, tenho essa liberdade, eu posso julgar isso como pecado, outros podem julgar, cada um tem a sua liberdade. Mas família, desde o início da criação do modelo social, família é um homem e uma mulher. Porque só o homem e a mulher se completam. Os judeus, isso tem com tanta clareza, isso, Estevão. Para tu entender que o número 7, na Bíblia, tu sabe que significa completude. Uhum. Então, num casamento judaico, é uma coisa muito bonita. A mulher faz... Chega um momento da cerimônia do casamento que a mulher ela faz 7 voltas em torno do homem. Uau! Quando ela faz isso para dizer: agora tu é completo. Agora nós somos completos, agora estamos completando. Mais uma coisa, o casamento, o judeu, ela tem toda a conotação com 7 coisas. Por exemplo, o casamento, eles fazem 7 juramentos. E depois existe 7 bênçãos. Tudo é 7 no casamento.
Para lembrar o quê? Lembrar exatamente isso. Estamos completando agora um outro, estamos se tornando um só, que é completo. Então, a ideia e que eu vejo até muitos pastores pregando de que o homem é um ser completo em si mesmo e que a mulher é um ser completo nela mesma. E agora dois indivíduos completos agora se unem e precisam aprender a viver. Não é assim, biblicamente não é assim. Aquilo que eu tenho, minha esposa não tem. E aquilo que ela tem, muitas coisas que ela tem, eu não tenho. E por isso mostra-se claramente no intercurso sexual que aquilo que eu tenho, ela não tem. Aquilo que ela tem, eu tenho. Que só juntos se completa e agora forma um novo. Isso mostra exatamente como é a realidade de um casamento. Por isso não existe casamento entre um homem e homem e mulher e mulher. Pode existir qualquer outra coisa, mas não um casamento que os dois se torne um modelo social. Agora, se nós tirar agora, Estevão, isso que a mulher foi criada a partir do homem, se nós tirar isso de Gênesis, se nós esquecer, se não tivesse ensinamento, isso que a agenda LGBT evoca, de fato, vamos dizer assim, tem o seu respaldo. Porque se não tiver Gênesis 1 e 2 e 3, não tem motivo nós cremos de forma diferente. Quem dá base de nós defendermos o que nós defendemos é Gênesis 1, 2 e 3. Então, Uau. Isso é muito importante entender essa questão toda, né, dessa agenda. Né? O casamento, lembra, Estevão? No passado, eram quantos dias? 7 dias. 7 dias. Tudo era 7. O casamento era tudo 7. Porque era para lembrar isso, que 7 agora estava completo. Tinha completado de novo. O homem nem a mulher agora mais eram sozinhos. A Bíblia explica tudo, né? É importante Gênesis, hein, Estevão? 1, 2 e 3. Por isso que eles dizem que se tirar Gênesis 1, 2 e 3, nós destruímos todo o conceito de sociedade. Realmente tem toda a razão para afirmar isso. Depois, Estevão, tem quando o homem pecou, a mulher e o homem junto, quando eles pecaram, a gente vê que Deus direcionou peso para as funções principais que tanto o homem quanto a mulher tinha. Ou seja, Deus colocou como um castigo, como consequência do pecado. Para a mulher, disse assim: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. E o teu desejo será para teu marido e ele te governará. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que a mulher ela tem função muito especial com os filhos. Agora, ela tinha, mas agora Deus está reafirmando. Ele está dizendo que vai ter uma dificuldade para gerar, mas para viver com os filhos, para ter essa relação com os filhos e assim por diante. Homem, Deus disse que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Veja que Deus falou para Adão sobre o sustento, sobre que ele teria fadiga em sustentar a casa, em sustentar a família. E a mulher teria dificuldades e enfrentaria desafios em relação aos filhos, desde a sua concepção, desde a sua geração. E aí a gente vê Deus delegando as funções para cada uma dos entes da família, ou seja, para o homem,
o trabalho, para a mulher os filhos. E essa é a composição que a gente tem aí, né, muito importante, e que muitas vezes nós trocando os papéis, e na verdade, porque nós estamos trocando os papéis. E em função que toda essa história, provavelmente o pessoal sabe, desde a guerra, que as mulheres tiveram que trabalhar para sustentar os filhos, e depois toda a Revolução Francesa, que as mulheres queriam ter direitos iguais, e igualou, e agora funções, na verdade, o que aconteceu é que elas queriam ter funções iguais. E isso maculou, isso causou uma desgraça na sociedade, porque Deus deu capacidade para os homens, capacidade para as mulheres, e isso está destruindo a família, porque agora nós entramos na questão da educação, esse tempo que nós começamos a falar. Porque quando a mulher ela sai da função dela, dos filhos, ela não tem mais tempo para gastar com os filhos na educação dos filhos. E terceiriza isso para o governo, para a escola que é dirigida pelo governo. E essa é um grande mal que a sociedade está tendo hoje. Ainda bem que, em alguns lugares, a igreja tomou essa responsabilidade. E acho muito difícil hoje todas as famílias assumirem essa responsabilidade de volta, porque quase que é impossível do homem hoje sozinho sustentar a família. Está muito difícil em alguns lares fazer isso, porque já a sociedade, de certa forma, ela já aceitou de que são duas pessoas que trabalham. Então, se pode ter o salário menor tanto de um como de outro. E com isso, agora nós terceirizamos a educação dos filhos. E esse é um mal que nós estamos tendo tremendo na sociedade. E por último, Estevão, agora já estamos terminando uma hora aqui de conversa. Foi rápido, nem vê o tempo passar, né? Meu Deus. É que se vê quando o homem ele pecou, ele ficou nu, teve vergonha, né? Então aqui a gente vê que Deus, ele mesmo, tomou uma pele de animal, que no meu entender era um cordeiro, porque é o animal dentro das peles hoje que mais nós temos como vamos dizer assim, dentro das peles que mais a pele que mais é adequada para a vestimenta hoje são peles de cordeiro. Então, como eu trabalhei muitos anos nisso, ainda trabalho um pouquinho sobre isso, e o meu negócio fundamentalmente era peles para vestimenta, a pele mais adequada é a pele de cordeiro, né? E peles de gado não tem as características. Então, eu literalmente creio que foi um cordeiro que Deus fez aqui, mostrando que ele viu a vergonha lá no início, com o cordeiro, de novo, com o cordeiro morto, que depois foi se repetindo toda a história da humanidade, sempre resolvendo o problema com o cordeiro, né? É verdade. Então, aqui mostra também que Deus, ele deseja decência, né? Ele não quer que o homem e que a mulher fiquem se expondo, né? Ele deseja que o homem anda em decência. Olha quanto conteúdo nós temos aí. Meu Deus. Só em Gênesis. E nós podíamos continuar falando aí outros conceitos que Gênesis nos dá, né? Mas só esses conceitos aí já é tanta coisa que o criacionismo, quando houve a proposta do criacionismo, tudo isso que nós falamos cai por terra. Então, dá espaço a todas essas coisas, dá espaço ao homem ser colocado de lado, não ter tanto valor, e aos animais serem hipervalorizados, né?
tem um valor muito grande, tem um valor muito... A segunda coisa que nós falamos aqui, que o casamento homossexual, casamento, qualquer tipo de relacionamento, mesmo com um animal, o homem com animal que estão propondo, ou uma união de 3 ou mais pessoas que estão propondo, o pessoal do PSOL que colocou uma lei, né, que propôs isso para entrar no Congresso. E o criacionismo é para tudo isso aí, Estevam. O criacionismo que deu caminho para o feminismo, para ter igualdade, para fazer as mesmas coisas. Tudo. Quem é o culpado, quem deu espaço, quem deu base para tudo isso, é o criacionismo. Então, o criacionismo, todo cristão que defende o criacionismo, o evolucionismo, né? Forma, ele está destruindo a sociedade. O evolucionismo, então, né, Paulo? Quando nós como cristãos... Como? O evolucionismo, né? Cortou, Estevão? O evolucionismo que deu base para tudo isso. Desculpe, eu estou falando do criacionismo, né? O evolucionismo, sim. Todo aquele que... Desculpe, aqueles que estão junto conosco, eu me perdi aqui. O que destruiu, o que deu base para destruir a sociedade que Deus criou foi o evolucionismo de Darwin. Todo cristão que apoia o evolucionismo está apoiando a destruição da sociedade segundo o modelo de Deus e vai cair necessariamente numa cultura estatista, vai cair necessariamente numa cultura socialista. Por isso que o marxismo, a cultura marxista, a cultura estatista, socialista, ela defende tanto esses conceitos e quer destruir de toda forma o criacionismo e quer deixar e quer substituir o criacionismo pelo evolucionismo. Nós não podemos jamais, né, aceitar essa ideia, mesmo distorções, porque existem muitas distorções, né, Estevão, sobre... Diz assim, não, Deus foi uma evolução, que foram os animais, depois nós sabemos que era o Homo erectus, depois o Homo não sei o quê, e daí até que veio o Homo sapiens. Não foi assim, não. O homem que Deus criou é como eu, como tu. Não foi uma evolução, foi um homem com capacidade, foi um homem com capacidade mental, foi um homem com emoções, foi um homem capaz de se relacionar com Deus, foi um homem capaz de dar nome aos animais, foi um homem inteligente. Esse é o homem, não é um homem que era que nem um macaco que foi evoluindo e se tornou racional. De jeito nenhum. Quando nós aceitamos isso, então nós dissemos que viemos dos animais e estamos destruindo a sociedade. Então, toda ideia de evolucionismo nós temos que descartar da nossa agenda, Estevão. Não podemos, como cristãos, fazer parte da nossa agenda e nem assim tentando criar uma mescla entre criacionismo e evolucionismo. Não, 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 não. De jeito nenhum não se pode ter essa ideia. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, a partir do homem, e esse conceito é que deu base em toda a nossa sociedade. Quando Deus diz assim, não, isso é apenas uma história para explicar. Deus criou o homem e a mulher, não foi assim que Deus tirou. Não, foi assim. Foi exatamente assim como está escrito na Bíblia. Porque senão a nossa sociedade poderia ser completamente diferente. Nós não teríamos argumentos para defender nossa posição como cristãos em uma cultura cristã e hebraica ao mesmo tempo. O cientista Marcus Eberlin, apóstolo, ele gosta de dizer que nos últimos 50 anos nós aceitamos as teorias de Darwin nas escolas e nunca batemos contra.
né, porque a igreja, de novo, foi omissa da questão de se posicionar e de levantar e confrontar essas teorias, né? E ele tem várias palavras aí, até que ele confronta esse pensamento do evolucionismo versus criacionismo. Eu gosto muito de uma frase dele que ele diz: eu não apenas creio em Deus, eu provo Deus, né? E ele, como cientista, falando, e acho que foi Pasteur que disse, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus, né? Então, está faltando as pessoas compreenderem essas bases, compreenderem tudo isso que Deus nos deu como base para a sociedade. Imagina, só 50 anos para cá começou a se falar nas escolas e ensinar e tirar essa perspectiva por uma defesa pessoal, né? Como o senhor construiu aqui de uma forma tão tremenda aqui esses conceitos que bate de frente com tudo aquilo que hoje está na sociedade, que está destruindo a sociedade, né? Está destruindo completamente o pensamento de Deus ter criado a sociedade. Então, Estevam, é exatamente isso aí. Nós precisamos nos posicionar, nós não podemos ficar calados. Se nós ficarmos quietos, ficarmos omissos, essa palavra que tu usaste, nós não podemos, nós temos que nos levantar como representantes de uma sociedade que nós queremos deixar para aqueles que vêm depois de nós. Nós não podemos ficar, né? E mais uma coisa, Estevam, nós temos a liberdade de fazer isso. Né? Nós podemos, não é, às vezes a gente, como cristãos, tem de uma ideia de que se nós fizermos isso, vamos ser contrário às autoridades que eles estão. Não, não, não. Lembra, todo poder emana do povo. E esse é o conceito de Deus, é o conceito da Constituição brasileira. Graças a Deus que a Constituição brasileira tem essas características. Então, nós temos liberdade de nos levantar, de fazer movimentos e de dizer não para aquilo que nós temos esse direito constitucional aqui no Brasil de fazer. Se nós estivéssemos em outro lugar, não teríamos. Mas aqui no Brasil nós temos esse direito constitucional de nos levantarmos e falarmos e nos expressarmos, sairmos em público, levantarmos bandeira, nos posicionarmos diante de toda aberração e de toda afronta contra as coisas de Deus, que são protegidas constitucionalmente, inclusive. Né? Nós muitas vezes não podemos sair para a rua, porque então ele é uma pessoa que não pode fazer isso. Não, nós temos esse direito, sim. Nós devemos, por quê? Porque o poder não emana do STF. E por isso que o STF está errado lá. Porque nós não votamos no STF. Porque o STF não tem poder para estabelecer leis. Porque o poder de uma sociedade vem do povo. E o STF não foi colocado pelo povo lá. E por isso o STF não tem esse direito de fazer isso. Por isso é algo que está acontecendo aqui no Brasil. Quando o STF se levanta, nós temos que ser radicalmente contrários às ideias e às posições do STF, quando quer legislar. E nós sabemos que todos eles são de uma cultura muito socialista, então nós precisamos nos posicionar radicalmente contra. Muito bem, Estevam. Por mim, nós ficava a noite toda, mas o senhor tem compromisso. O pessoal fez uma pergunta nas lives, nós acabamos nem falando sobre isso, né? Não, o pessoal, todo mundo assistiu aqui, mas não chegou a fazer pergunta. Pessoal, se alguém quer fazer uma pergunta, aproveita aí. Posso, eu tenho uma pergunta, né, que dentro do seu estudo todo, o senhor tem muita clareza para responder, com certeza. Como que nós deixamos entrar nas universidades, deixamos entrar no nosso sistema de estudo essa perspectiva de Darwin que leva a esse desenvolvimento marxista, porque as nossas universidades e as escolas, e agora com essa medida do STF que o senhor comentou,
cada vez mais defende essa agenda, defende esse pensamento, essa perspectiva. E já que o senhor falou também, né, nós estamos buscando uma restauração. Então, como o senhor vê os passos que nós temos que ir dando, né, e trabalhando, queria que o senhor terminasse falando dessa forma, da onde vem, né, como que isso permeou nossa sociedade como um todo e se tornou tão forte, se tornou uma estrutura tão forte, como a Bíblia diz, né, que são estruturas mentais, né, são fortalezas na mente, né. Como o senhor vê que tudo isso, né, foi uma construção, mas como entrou tão forte e agora a gente está vivendo as consequências disso e como reverter esse quadro. Então, Estevão, na verdade, aqui agora entra tudo aquilo que nós falamos semana passada. Que nós, igreja, estamos fora do sistema social. Fomos omissos. Estávamos naquela cultura platônica e nos levantamos, que eram antes de nós, tinham uma visão apenas evangelística, de uma parcial do mandato evangelístico apenas e não do mandato cultural. E dentro dessa perspectiva, o que aconteceu que eles, dentro da igreja, ensinaram que o modelo era um modelo criacionista. Mas eles não entendiam ali no passado de que a nossa responsabilidade, lá no passado, entendiam tanto que a educação veio da igreja, a saúde veio da igreja, mas com o tempo, e especialmente com, né, infelizmente, o conceito, os luteranos, eles ajudaram, é interessante, é quase que antagônico, porque Lutero disse de que a igreja e o Estado não poderiam se misturar. Com isso, logicamente, o que ele estava... Havia uma intromissão tanto do Estado para dentro da igreja como para dentro do Estado. Não era a influência dos conceitos do reino de Deus dentro do Estado, mas o Estado vinha e interferia na igreja. Esse era o grande problema que tinha. Então, quando Lutero quebrou essa conexão entre o Estado e a igreja, logicamente que o Estado não era responsável pela educação e aonde a igreja foi, implantou a educação, implantou. Mas quando nos países que eram pagãos, quando a igreja chegou lá, havia uma educação já estabelecida. E a igreja não influenciou lá dentro, porque a igreja não tinha cacife para isso. E nem se posicionava. O objetivo da igreja era evangelizar. Esse era o objetivo da igreja. E nós deixamos tantas coisas acontecerem na nossa sociedade. E uma dessas é essa, que o evolucionismo entrou nas escolas. Ninguém se posicionou, como agora está entrando a ideologia de gênero, mas graças a Deus nós estamos se posicionando de alguma forma, né? E nós temos deputados, antigamente não tínhamos deputados para lutar por nós, por isso também. Hoje temos, por isso, que é tão importante termos governantes que lutem e que se posicionem também. E então, quanto mais nós tomarmos essas posições de governo, essas posições de autoridade, mais força vamos ter para evitar que isso aconteça. Mas nós precisamos aprender a nos posicionar. A igreja ainda tem poucas... Eu dou graças a Deus, Estevão, porque nós temos... As pessoas podem dizer, e muitos dizem, Silas Malafaia não me representa, mas em muitas coisas ele foi um profeta que se levantou na nossa geração para bater contra coisas que nós não tínhamos conhecimento, e ele se levantou contrário, ele se levantou com posição. Não é que eu concordo 100%, mas eu admiro esse homem porque ele foi um profeta de Deus para os tempos, de fato. Ele se posicionou, olha só, contra
o aborto, como ele se posicionou, né? Escrevendo livros, ele se posicionou contra a entrada do homossexualismo de uma forma tão forte, porque se não fosse ele, provavelmente o homossexualismo hoje estava muito mais enrustido na sociedade, em toda a nossa sociedade como um todo, mas ele foi um arauto dessas posições quando nós não tínhamos profetas que se levantavam. Nós precisamos mais pessoas, mais profetas que se levantam. Por isso, semana passada, no vídeo que eu fiz sobre o aborto, eu estava numa indignação tão grande, vendo o que iria acontecer, e comecei o vídeo dizendo: eu não consegui ficar quieto diante dessa situação, né? Graças a Deus por isso, mas assim Precisa nós se levantar os precisamos mais profetas homens de de Deus, Deus. apóstolo. Isso aí, precisa levantar esses homens, esses profetas com credibilidade, né, com bagagem, com cacife, com posicionamento, com autoridade para falar. E é isso que precisa acontecer. Pessoas que tenham coragem e pessoas que tenham essa função de se posicionar diante dessas coisas. É isso aí. Que benção, apóstolo. Então, hoje, a restauração apostólica, né, a gente pode dizer, nosso trabalho dentro dessa restauração é formar discípulos com valores do reino, que subam as montanhas, que subam cada monte, né? Estava falando na sexta com o pastor Lucas, aquele que domina o pico de um monte determina a cultura naquele monte, determina a cultura da sociedade, né? Isso Então, a aí gente mesmo. precisa levantar homens e mulheres com valores na política, né, o governo, nas artes, na mídia, como a gente falou semana passada, e começando pela família. A família é a base de tudo isso. Então, a igreja, na verdade, precisa restaurar esses valores, né, apóstolo? Porque a igreja parou de pregar sobre o criacionismo e, de alguma forma, crê no dualismo, né? E acaba pregando, então, essa perspectiva evolucionista. Hoje, por exemplo, nem se fala mais sobre submissão, não se ensina, porque está dentro também da agenda feminista, LGBT, todas essas coisas. Quando é distorcido, né? O pastor Luiz Henrique, inclusive, vai estar amanhã comigo, ele falou aqui sobre isso. Que ser submissa é estar na mesma missão, andar na mesma missão. E eu gosto de outra perspectiva, apóstolo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, que é a mesma palavra ali usada para a submissão da mulher, né? Que ela é aquela auxiliadora idônea, né? E o Espírito Santo não é menos que nós, jamais vai ser menos que nós. Então, não é no sentido de ser menos, mas no sentido, né, de ser auxiliar, de ter uma função específica, né? Cada um com a sua função, cada um vivendo a sua função. E quando os dois vivem a sua função, há uma perfeição, como o senhor colocou tão perfeitamente, né? Então, a Bíblia explica tudo isso, só que as pessoas distorcem para seguir com suas intenções, seus intentos errados. Precisamos restaurar valores na igreja e valores nas famílias para que a gente possa avançar. Inclusive, o pregador, outro dia, falando sobre que o Espírito Santo se comparava, porque nós temos o Pai, nós temos o Filho, e para ter uma família completa teria que ter uma esposa, uma mulher. É o Espírito Santo. Ele compara a função do Espírito Santo com a função da esposa. E aqui é uma dessas palavras, essa aí, ou seja, que nos auxilia, ele nos ajuda, né? O Espírito Santo, nas nossas fraquezas. E faz exatamente esse papel feminino. Ele completa realmente, é verdade isso. Eu gosto de uma explicação Estevão, também dada. Foi um prazer muito grande a gente conversar aqui. Já estamos aqui há 1h20, meu Deus, não passa o tempo. Se foi. O senhor tem compromisso, então vamos lhe liberar aí. Eu tenho outra reunião, senão a gente poderia ficar conversando mais tempo aqui, mas eu tenho mais outra reunião logo. E tem tanta coisa para a gente comentar. Uma coisa importante que tem que ficar para os nossos ouvintes, né, Estevão? De que não podemos menosprezar Gênesis 1, 2, 3. Gênesis 1, 2, 3 é basilar, é a base para a nossa sociedade. É realmente aquilo que nos sustenta a sociedade como nós
temos e conhecemos a sociedade e precisamos continuar com ela hoje ainda, né? Então, todos esses conceitos, assim, porque eu defendo certas posições, é bem claro, tem uma base lá em Gênesis. Lá. Benção demais, apóstolo. Muito bom. Muito esclarecedor, muito obrigado. Eu gostaria até de pedir o senhor encerrar isso, o senhor quer orar por todos nós aqui, liberar uma palavra sobre todo mundo que está ouvindo aí. Vamos orar então. Todos aqueles que estão na sua casa, no seu lar, provavelmente muita gente está na sua casa, né, Estevão? Muita gente está no seu lar, muita gente está. Então vamos orar a Deus em nome de Jesus. Eu coloco, Senhor, cada família, cada lar, cada pessoa, Senhor Deus, porque tantas famílias estão sendo atacadas por Satanás, pelo inimigo, pela cultura, por todos os agentes ideológicos, por todo o conceito anticristão, do anticristo, para destruir a família, para criar acusações, para cada um começar a tomar o papel um do outro, o homem assumir o papel da mulher, a mulher assumir o papel do homem, que os torna, inclusive, infelizes, criados para isso, e que gera confusão no próprio lar. Então, agora, Deus, no nome de Jesus, amém. Eu agora abençoo cada família, abençoo cada lar, cada matrimônio, cada casal, com a família, com os seus filhos, para que os filhos, Senhor Deus, honrem, obedeçam e honrem os seus pais. Para que o marido ame sua esposa, para que a esposa respeite e honre seu marido. E assim o lar seja de uma forma completa, o lar seja feito e construído o modelo que Deus estabeleceu no nome de Jesus. Agora a tua bênção sobre essa casa, sobre esse lar, sobre cada pessoa, sobre cada família que estava até agora ligado, escutando junto conosco. Ajuda-os a entender o projeto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Estevão, para encerrar, eu queria dizer, dentro dos princípios de Deus, Estevão, existe tudo aquilo que o homem necessita. Ontem à noite eu preguei sobre isso e falei uma palavra. Eu falei sobre a palavra dízimo no hebraico. Quando a gente olha para o dízimo propriamente dito, as pessoas pensam em pobreza, pensam em empobrecer, porque eu estou tirando 10% da minha renda. E isso vai me fazer mais pobre. A palavra hebraica para dízimo é maaser. Maaser. Essa palavra, ela significa dízimo. Mas dentro dos princípios de Deus está aquilo que nos faz fortes, está aquilo que nos faz sermos estabelecidos, prósperos, saudáveis. E tudo aquilo que a gente deseja está dentro dos princípios de Deus. Agora, veja só. Quando a gente olha apenas o princípio, a gente não percebe isso. Mas dentro do princípio, né, quando a gente olhava Gênesis, não percebia a grandeza que estava dentro aí de Gênesis 1, 2, 3, todo o conteúdo que estava aí dentro. E quando a gente olha, por exemplo, o dízimo, que é um princípio, a gente não vê todo o conteúdo que está, mas para tu ter uma palavra, para ter uma ideia, Estevão, a palavra para dízimo é maaser, mas a palavra para riqueza é aser. Então, a riqueza está dentro do dízimo. As pessoas que querem prosperar precisam encontrar isso, essa prosperidade dentro do dízimo. Então, dentro desse princípio, dentro dos princípios, dentro do princípio da família, dentro do princípio que como Deus criou o homem, todas as coisas,
está os segredos quando nós entendemos as coisas claras como Deus faz e mas às vezes nós nem entendemos tudo, como funciona. Às vezes é como uma criança pequena. Eu me lembro, meu pai dizia para mim fazer uma coisa, eu queria fazer outra, ele pegava as várias vezes, eu apanhava e eu ficava bravo, né? Depois de muito tempo entendo que ele queria o melhor para mim. E assim é Deus. A gente às vezes não entende por que andar nos princípios de Deus mas os princípios de Deus nos dão liberdade, nos dão prosperidade, nos dão saúde, nos dão progresso, nos fazem para frente, nos dão tudo aquilo que nós queremos, paz, nos dão um shalom. Amém. Benção, então, demais a Tremendo. todos aí. Foi um prazer a gente estar junto de novo, Estevão. Muito obrigado, que o apóstolo. pessoal venha... Vai ter mais lives essa semana aí, Estevão? Sim, amanhã nós vamos estar com Luiz Henrique Schmidt, mestre, que está aqui nos acompanhando. Ele vai falar sobre escatologia apostólica amanhã, então é um assunto maravilhoso, pertinente para esses dias, né, apóstolo? Muito importante. Na quarta vai estar o mestre Diego falando conosco sobre o ministério do mestre. Na quinta vai estar a profeta Liana também conversando um pouquinho sobre essa perspectiva de como nós podemos aplicar princípios hoje emocionais, trabalhar no emocional, os valores emocionais. Amém? Apóstolo, tem só uma... Antes de terminar aqui, a Daniela Shell, ela coloca, apóstolo Ricardo, eu leio o documentário do povo Nazca e vejo que eles faziam amarradas as cabeças com panos, entre outras coisas, desde que as crianças nasciam. Sendo assim, cresciam com estrutura craniana deformada. Eu vejo isso com o próprio homem querendo alterar a obra do Criador. A visão darwinista se baseia também nas questões arqueológicas, a cultura Nazca ligando as filosofias do mundo, que usam como prova, por exemplo, crânios diferentes. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir para ver o resto da pergunta aqui. Não, peraí, só um pouquinho. Não consigo abrir o resto aqui, eu queria colocar aqui, ela pediu para perguntar para o senhor, mas não consigo abrir toda a pergunta. Não vou conseguir abrir. Mas igual vai ficar aqui, depois o senhor pode responder ali para ela, por gentileza, apóstolo, na fanpage aqui do Centro Apostólico vai ficar a pergunta. Não sei se o senhor consegue ver aí também. Eu não consigo abrir toda a pergunta. Eu estou aberto aqui, onde ela escreveu aqui. Ah, sim. Uhum. E a pergunta dela, a pergunta da Daniela aqui. Oi, Daniela, prazer, que bom que está conosco aqui. E, na verdade, ela faz a pergunta, será que, na verdade, o próprio homem do passado fez algo parecido com o que o povo Nazca fez para que a obra do Criador fosse alterada? E, assim, hoje, muitas pessoas como evolução. Isso é como usar feitiço contra o próprio feiticeiro, ou seja, usar as provas deles contra eles mesmos. Mostrando que durante esse tempo todo não foi evolução, mas é alteração do próprio homem. Eu entendo, Estevão, que houve, assim como houveram muitos animais antes da nossa era que nós estamos vivendo, tanto que hoje existem tantos dinossauros e tudo mais, assim existiram seres, animais, parecidos com o homem, mas nada igual ao homem. Tanto que não existe uma ligação comprovada cientificamente, né, de que houve uma evolução. Houve alguns, mas daquilo que eles chamam de elo perdido, mostrando claramente que não existe uma evolução clara. Então, Daniela, eu não sei se eu respondi para ti, mas, na verdade, o homem é isso que nós somos hoje. Pode ter alguma pequena forma diferente, como nós temos em lugares diferentes, mas o homem, na sua forma original, como Deus nos criou,
ele não mudou, né? Ele não teve uma evolução daquilo que era mais parecido com o macaco para hoje. Não teve essa evolução. O homem é isso que nós somos hoje, né? Logicamente, nós tínhamos características, não tínhamos, morávamos em casa primeiro. Primeiro, morávamos onde não haviam casas. Então, e toda a evolução da sociedade. Mas o homem é um ser inteligente, sábio, emotivo. Foi assim que Deus criou o homem. Os outros eram outras criações de outros tipos, outros animais, mas não eram seres humanos como nós, criados à semelhança de Deus. Amém. Quem, Estevão? Benção, muito obrigado, apóstolo, então, por essa aula mais uma vez aqui. Obrigado demais, Deus abençoe seus compromissos. Obrigado aí todo mundo que está conosco também hoje. Quem não compartilhou, quero pedir, compartilhe essa aula sensacional que o apóstolo falou sobre Gênesis 1, 2 e 3, dando base a tudo aquilo que a igreja está restaurando nesses dias, na perspectiva apostólica. O apóstolo Ricardo usa uma frase muito tremenda que é de volta para o futuro, voltar para a Bíblia, para ir para o futuro que Deus estabeleceu, né? Gosto muito quando ele usa essa frase. E gosto muito também de Atos 3:21, que diz que Deus vai restaurar todas as coisas, ou a igreja vai restaurar todas as coisas, e Deus vai reter Jesus nos céus até que todas as coisas sejam restauradas. Então, estamos trabalhando nesse processo de restauração, cremos que Deus vai fazer isso, e hoje essa aula contribui muito. Então, querido, compartilha, todo mundo tem que ouvir sobre esse assunto. Semana passada, apóstolo, tivemos mais de 4.500 visualizações na live aqui, dessa aula que a gente teve. Vamos ver se a gente consegue bater ainda esse número essa semana. Então, todo mundo aí compartilha, dá o seu like, coraçãozinho. Precisa compartilhar, compartilhar muito. Quanta riqueza, né? Quanta riqueza tremenda aqui. Então, obrigado, apóstolo. Obrigado a todos, queridos. Amanhã, às 18 horas, vamos falar de escatologia apostólica, responder perguntas tão pertinentes aí. Se prepara para amanhã, que vai ser tremendo também. Apóstolo, obrigado mais uma vez. Abração. Abraço na família. Abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.